Paulo Mesquita. Frente a frente, entrevista direto no assunto. Como a gente anunciou, já está com a gente aqui no telefone o deputado Cabo Gilberto, vai conversar com a gente, deputado federal, vai conversar com a gente aqui no nosso programa Direto no Assunto. Boa tarde, deputado Cabo Gilberto. Boa tarde, meus amigos da cidade de Catolé do Rocha, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio FM 94.7, satisfação imensa. Eu quero dar os cumprimentos aqui a todos os amigos da Segurança Pública, da Direita Catolé, até nosso Ronaldo e os demais, Adelânio, Beto Fusto, Ildebando Júnior, a nossa amiga Alcione, Glauco Maia do Clube de Tiro, Sniper, e a todos os operadores de segurança em geral, todos os amigos da direita. Muito obrigado a você, comandante, por me dar o espaço. Estou à disposição aí dos senhores. Pois é, tá em João Pessoa ou tá em Brasília? Graças a Deus, estou na nossa querida capital de todos os paraibanos, comandante. Lá em Brasília é luta, viu? É luta, né? Como é que você tá? Eu percebo que você é um deputado mesmo de primeiro mandato federal, tem sido bastante atuante, porque tem aparecido bastante na mídia, né? Quando você aparece, é sinal que de qualquer maneira, tá gerando algum tipo de impacto, né? Quando aparece. Em que pé está aquela que você teve uma interpelação pela Polícia Federal por causa de um discurso que você fez lá no plenário da Câmara? Em que pé está aquilo, deputado? Estamos aguardando a denúncia da PGR, o indiciamento da Polícia Federal. Infelizmente, uma minoria aí está usando a Polícia Federal para cometer esse tipo de abuso, né? Você rasgar a Constituição é um crime sério que você está cometendo. Então, esses policiais federais aí escolhidos a dedos pelo ministro da Suprema Corte estão desrespeitando o devido processo legal, rasgando a Constituição, tudo para blindar o atual presidente da República. Eu já estou respondendo 4 processos lá na Suprema Corte. Eu estou em fase de inquéritos, uma por conta das eleições de 22, quando nós falávamos que Lula defendia o aborto, e agora todo mundo está vendo que nós estávamos certos. Quando falávamos que Lula era a favor de ditaduras, é só observar navios iranianos atracando aqui, o relacionamento que ele tem com a ditadura chinesa, o relacionamento que ele tem com a ditadura de Nicarágua, o relacionamento que ele recebeu no Brasil, o sanguinário, narcotraficante, ditador Nicolás Maduro, com tapete vermelho, honra de Estado, e várias outras denúncias que fizemos nas eleições de 22. Por conta disso, a gente está respondendo também esse processo lá. Teve também aquele processo que estamos respondendo, porque falamos e perguntamos como o ministro da Justiça, então, hoje, atual ministro da Justiça, entrou no Complexo da Maré, uma das áreas mais perigosas do planeta Terra, com relação à criminalidade, até porque todos sabem que no Brasil se mata mais gente com arma de fogo durante as guerras que vêm desde a Segunda Guerra Mundial, e perguntamos, fizemos esse questionamento na tribuna da Câmara dos Deputados, e mais uma vez estamos sendo processados por conta disso. E esse último, tem um também por conta do dia 8 de janeiro, eu nem lá estava, mas também estou lá sendo investigado. E esse último da Polícia Federal, a então gloriosa Polícia Federal, se passando para indiciar um parlamentar por utilizar a tribuna para cobrar justamente explicações com relação ao inquérito fraudulento de um delegado da Polícia Federal para prejudicar o presidente Bolsonaro. Basta ver a questão das joias, que estávamos corretos, que as joias aí, o TCU já disse claro que ficava a cargo do presidente, por isso que o descondenado Lula ficou com os 8 contêineres. Estávamos corretos com relação ao cartão de vacina, que aquilo foi pesca probatória, e estávamos corretos com relação à mesma atuação desse delegado, com relação à entrada de Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Mas tudo isso é uma cortina de fumaça para tirar a população brasileira do foco, do que está acontecendo. Cesta básica é cara, preço dos alimentos, você não pode ir no mercado hoje, gasolina cara, diesel cara, as estatais quebrando, a economia derretendo feito gelo. Situação muito difícil do Brasil, nesses 2 anos e 3 meses de governo Lula, graças a Deus que falta pouco mais de 1 ano. Agora, percebendo tudo isso que o senhor está dizendo aqui, essa narração que o senhor fez aí, eu acho algo muito complexo, muito perigoso, porque a partir do momento que um deputado pode ser interpelado judicialmente por um discurso na tribuna da Câmara, quando a Constituição diz que ele é inviolável, pelo menos deveria ser,
O senhor teme de que o parlamento perca poderes com essas interpelações? Eu temo não, eu afirmo de forma veemente. Hoje temos um superpoder da República, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz o que quer, desfaz leis, desfaz Constituição, desfaz leis ordinárias, desmoraliza o Congresso a todo momento, porque infelizmente não temos a maioria necessária para garantir a estabilidade democrática com o sistema de freios e contrapesos. E principalmente no Senado Federal, onde temos só 18, 20 cadeiras, precisaríamos de 41 pelo menos para ter maioria absoluta, e 54 para caçar um ministro da Suprema Corte, para restabelecer o Estado Democrático de Direito. Porque hoje ninguém esconde mais. Todos sabem que tem uma ditadura da toga em vigor em nosso país, ocasionando uma insegurança jurídica tremenda. Eu estou falando isso aqui, mas obviamente amanhã a Polícia Federal pode estar na minha porta, dando busca e apreensão. Veja só, um representante do povo, eleito legitimamente, tendo receio de falar. Eu não tenho porque os senhores conhecem a nossa postura. A gente está nessa missão, mas a situação é muito difícil. Vários parlamentares têm medo de falar. O Congresso hoje não está mais defendendo a Constituição como deveria, e eu cobro lá reiteradas vezes. Infelizmente, meu comandante jornalista, não temos a maioria necessária para restabelecer a democracia brasileira. Eu espero que o ano que vem a gente tenha essa maioria. Pois é, rapaz. Agora, o senhor, desse relato todinho aí, imagine uma pessoa comum, né? Se um deputado que tem várias possibilidades de pelo menos um cuidado maior da justiça em interpelar, porque se trata também de uma autoridade. Se um deputado está tendo esse perigo, esse medo, imagina uma pessoa comum, né? Imagina uma pessoa comum. Agora o senhor percebe assim no horizonte alguma possibilidade de esperança para que esse quadro venha mudar, com interferência, com fortalecimento do legislativo brasileiro? Sem dúvida nenhuma, comandante. Está bem melhor do que antes. Imagine, antigamente, vamos botar aqui há 30 anos atrás, ninguém nem imaginava o que era isso. Ninguém nem sabia direito o que era esquerda e direita. Ninguém nem sabia o que era o globalismo. Ninguém nem sabia o que era a nova ordem mundial. Ninguém nem sabia a geopolítica mundial. Ninguém sabia nada disso. Ninguém sabia nada disso. A gente pensava que o PSDB era de direita. A gente votou em Aécio Neves para tirar de uma certa, achando que Aécio Neves era de direita. Por aí só tira. Então hoje a população está muito mais esclarecida com a chegada das redes sociais, chegada da informação instantânea, e eu tenho certeza absoluta que antes de chegar uma Venezuela propriamente dita, quando a ditadura ficará mais exposta do que está, eu creio que o ano que vem, com a grande base, a gente pode mudar. Ou, se vier, uma ajuda externa mostrando o que está acontecendo no nosso país, aplicando sanções a esses poderes, não ao Brasil, obviamente, vai depender da condução do presidente da República, que conduz muito mal, por sinal, para ter essa pressão política externa e eles respeitarem a democracia, a forma que fizeram com Maduro. A gente sabe, tem prova hoje que ele fraudou a eleição por conta da determinação dos Estados Unidos, determinação entre aspas, porque a Venezuela tem soberania, para não colocar sanções econômicas, eles deixarem as eleições de forma auditável. E com isso, todos comprovaram que Maduro fraudou a eleição. Agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, né, isso é uma coisa que eu já bati muito aqui, não estou estou falando aquilo que eu realmente reconheço, que é uma pirotecnia gigantesca que está sendo feita para poder tornar ele réu, mas você acha que pode enfraquecê-lo politicamente, ao tornar ele réu, pode se tornar também mais frágil politicamente? De forma alguma, ele está muito mais forte. Basta observar as pesquisas. Se nas pesquisas ele está ganhando de Lula no primeiro turno, então a situação está muito boa para a gente. Eu vou repetir, se nas pesquisas... Alô, tá ouvindo, comandante? Sim, tô, fica à vontade. Se nas pesquisas o presidente está ganhando de Lula, empatando na Bahia, que é o estado mais lulista que tinha aqui no Nordeste, então pode ver que a realidade está bem melhor para o nosso lado. Porque o povo brasileiro não gosta de injustiça. Independentemente do senhor que está me ouvindo gostar ou não do presidente Bolsonaro, mas o que estão fazendo com ele é injustiça. Você pode observar que todas as acusações que fizeram com o Bolsonaro desde o início, e eu estou dizendo aqui, o senhor sabe que eu sou defensor, mas o presidente Bolsonaro, ele não é perfeito. Ele não é perfeito, como nenhum ser humano é perfeito. Mas ele é um homem correto,
que conhece o presidente Bolsonaro, que convive com o presidente Bolsonaro, como eu convivo lá em Brasília toda semana, sabe que ele tem um coração que quer ajudar o Brasil e a missão dele é defender o Brasil. Não é à toa que ele, de um deputado de baixo clero, conseguiu ser presidente da República. Então o povo brasileiro não gosta de injustiça. Como eu falei anteriormente, independentemente do senhor que está me ouvindo gostar ou não do presidente Bolsonaro, sabe que ele está sendo injustiçado com esse teatro que a Suprema Corte está patrocinando. Esse teatro. Todas as acusações cairão uma por uma, pode ter certeza disso. Agora, a condenação, a provável condenação da Débora, já que tem 2 votos e foi pedido vista pelo Fux, poderá demonstrar ou esclarecer o viés político do Supremo Tribunal Federal, nesse caso do 8 de janeiro, deputado? Sem dúvida nenhuma. A Débora, o caso Débora, só simplificando aqui a pergunta, o caso Débora pode se tornar uma pedra no sapato do Supremo? Porque está muito escancarado aquilo, né? Só porque quem está na bancada, Paulo, eu sei quem mais. Aqui sou eu mesmo, só Paulo Mesquita. Paulo Mesquita, sem dúvida nenhuma, já se tornou, porque você vê aí a Suprema Corte liberando traficantes, você vê a Suprema Corte liberando homicidas, marginais de altíssima periculosidade, dando uma pena bem menor, proibindo a Polícia Militar do Rio de Janeiro de trabalhar e combater o narcotráfico. E você pegou uma mulher, porque pichou numa estátua, perdeu uma né, que é uma frase do próprio ministro, presidente da Suprema Corte, que disse, ficou conhecida nacionalmente. O mesmo ministro que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. O mesmo ministro que disse, eleição não se ganha, eleição se toma. Foi ele que falou, não foi eu. Da Suprema Corte, que tem um ministro que disse, Lula só é presidente por conta da Suprema Corte. Não é frase minha, é frase deles. E você pegar uma mulher que com uma bucha de sabão tira aquela mensagem da estátua de batom e botar ela para pagar 14 anos de cadeia. A mulher tem 2 filhos menores. Isso é uma desumanidade. A gente está chamando agora, não é nem anistia, é libertar os reféns políticos brasileiros. Agora, o fato do Fux ter feito ali um discurso, ali no seu voto, ter demonstrado de que poderá pedir alguma revisão ou poderá colocar em xeque a delação do Cid, isso acendeu uma luzinha aí de esperança para que o STF realmente possa voltar a ser uma corte realmente de justiça? Claro, vem combinando com o que a gente está falando. Uma pessoa que é torturada para falar o que os seus algozes querem, que mudou de versão 11 vezes, uma versão dessa não pode ser considerada séria, não pode ser de forma alguma. Por muito menos anularam tudo da Lava Jato, por muito menos. E a prerrogativa de foro o Bolsonaro não tem, essas pessoas não têm. O STF mudou de entendimento novamente para justificar. Está tão escancarado a injustiça que está ocorrendo, que ele não tem mais como esconder. Agora, deputado, no caso de uma mudança de foro, não teria que ser através do Congresso Nacional, que é a Casa das Leis? Por isso que eu estou dizendo que o Congresso Nacional, na sua totalidade, está desmoralizado por conta disso. Porque a legislação não está sendo respeitada. O STF não pode criar leis. Quem cria leis é o Congresso Nacional, está lá na Constituição. Eles estão desrespeitando a Constituição Federal. E só quem pode fazer esse sistema voltar à normalidade é a maioria do Congresso Nacional, que hoje nós não temos. Agora, isso, o senhor entende de que poderá os deputados que estão se comportando, sendo lenientes com essa abolição do Estado Democrático de Direito, tirando a prerrogativa do próprio Congresso Nacional de legislar, de elaborar, de defender as leis, não, de legislar, elaborar as leis, tirando essa prerrogativa, o senhor não acha que um deputado ou um senador que se coloca nessa situação de ser leniente poderá ter um prejuízo eleitoral a curto prazo? Sem dúvida nenhuma, porque a população está vendo o que está acontecendo e está vendo que são os parlamentares que estão tendo coragem de falar, expressar o que tem que ser feito com base na Constituição, tudo respeitando o devido processo legal. Então essas pessoas que não estão defendendo a Constituição serão prejudicadas eleitoralmente, sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, como é que está o clima? O senhor que está lá dentro certamente tem muito mais facilidades. Agora mesmo, por exemplo, o Kassab parece que, meu amigo, eu vou te contar, entrou no raio e porque ele andou dizendo que poderia ser favorável à anistia, e o Kassab é um líder político muito forte, porque tem um partido muito grande, né? Assim como o PT, PL,
são partidos gigantes no Congresso Nacional. O maior o PL, depois o PT e depois eu acho que é o PSD. Eu acho que é o terceiro maior partido do Congresso. E agora a possibilidade do Kassab também ser colocado no canto de parede. Isso pode atrapalhar a possibilidade de aumentar o número de deputados favoravelmente à anistia? Pode sim, porque veja só, Kassab tem prerrogativa de foro, Mesquita Paulo? Não. Kassab não tem prerrogativa de foro. Ele não é ele é um líder político, porém não tem cargo. Isso, aí putaram ele para ser julgado no STF, ele não tem prerrogativa de foro, mais um atropelo. Isso é uma clara intimidação. O PSD é o quinto maior partido, o primeiro é o PL, o quinto, né? É o PT, desculpa. O terceiro é o União Brasil, o quarto é o PP, aí vem o MDB, PSD, que tem a mesma bancada, de 44 deputados, se eu não estou enganado. Ele é o quinto maior partido. É o quinto, então, o partido sinalizou que era favorável à anistia, daí pega um processo que ele tinha e coloca na Suprema Corte, para ele ficar dependendo da Suprema Corte. Veja só, eles não desfaçam mais. Eles não desfaçam mais. Mas eu não tenho dúvida que a gente já tem mais de 257 votos, que é o que precisa na Câmara de Deputados, e posteriormente 41 senadores. Então eu peço para a população entender como é que funciona o Congresso. O Congresso é maioria, são cadeiras. São 513 deputados federais e 81 senadores. Então tem que ter uma maioria para aprovar os projetos, tem que ter a maioria para evitar o que Lula faz. A gente consegue evitar, mesmo não tendo maioria, vários projetos que chegam lá ruins para a população. A exemplo da reforma tributária, que criou o maior imposto do mundo. A população não está sentindo ainda na pele, porque ele não está vigorando. Ela vai começar a vigorar ainda nos próximos anos, mas a população está sentindo na pele o aumento do preço dos alimentos, a irresponsabilidade fiscal do governo. Então tudo isso vai ser cobrado, e vai ser cobrado o ano que vem, nas eleições gerais. Agora, eu perguntei agora há pouco, quer dizer que o senhor acha que tem um clima que pode dar para aprovar a possibilidade de anistia. Agora, no caso, a anistia só acontece se for com a maioria, como se fosse uma aprovação de uma emenda à Constituição, 308 deputados, ou seria a maioria menor, maioria simples? Não, seria a maioria absoluta. Absoluta. Que é 257 votos. Muito boa sua interpretação. Existe projetos de leis simples, que é a maioria simples. Agora, não corre o risco do Supremo derrubar por inconstitucionalidade, não? Corre esse risco sim, com certeza. O Supremo derrubou a prerrogativa do presidente da República, elencado no artigo 84, que diz que o presidente pode conceder indultos. O presidente Temer concedeu indultos, a presidente Dilma concedeu indultos, os outros presidentes, o próprio Lula concedeu indultos a terroristas. Tudo valeu. Todos estão valendo porque é o artigo 84, se eu gosto ou não, eu tenho que respeitar a regra do jogo. Muda-se a Constituição. Aí daí um que não valeu foi o do presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, que é um preso político hoje, está pagando um altíssimo preço. Eu aqui discordo da forma que ele falou, mas ele tem direito de falar, está lá no artigo 53 da Constituição. E daí ele está pagando um preço caro, preso já há vários anos, porque falou. Qual é o crime? Crime de opinião. O crime de opinião não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe no nosso Código Penal. Se você falar alguma coisa que eu não gosto, ou falar alguma coisa que o senhor não goste, tem os meus legais. O senhor entra com ação por difamação, calúnia, e eu vou pagar um processo, eu vou responder um processo e possivelmente pagar uma pena por conta disso. Indenização ao senhor, etc. Agora, os meus legais são esses, que constitui o nosso devido processo legal que não está sendo respeitado. Então, por conta disso, que o Brasil está nessa insegurança jurídica, e quem está sendo prejudicado diretamente é o povo brasileiro. Porque com a insegurança jurídica, o capital foge do nosso país. E hoje você viu aí que Lula, em fevereiro, foram 31 bilhões de déficit. Pegou o governo no azul e todo mês ele deixa um rombo nas contas públicas. A dívida total do país já está em quase 9 trilhões. O juro aumenta como nunca, está aí o maior juro está chegando perto do governo de Dilma Rousseff. E eles utilizavam a estratégia de colocar a culpa no indicato do Bolsonaro, do Banco do Brasil, que tem autonomia hoje, autorizada pelo Congresso Nacional, como determina a nossa legislação. E todas as pessoas que estão lá praticamente foram indicadas pelo novo governo. E daí eles não tinham o que fazer, eles tinham que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Eu gosto de juros altos? Não. Quem é que gosta de juros altos? Ninguém gosta de juros altos. Ninguém gosta de juros altos. Mas é o que o governo pode fazer, o que é o que o Banco Central pode fazer para segurar a inflação. Agora você imagina se o Banco Central não tivesse autonomia, hein, amigo?
A situação estava bem pior. Porque aí eu ia fazer o movimento a mexer nas contas somente politicamente, né? E aí, certamente, a população ia pagar muito caro. Só uma coisa aqui que a gente sempre fala aqui no nosso programa, Cabo Gilberto, é que na verdade, quem está na ponta é quem paga a conta. O povo é quem vai pagar tudo. Se tiver juro alto, vai pagar tudo, todo desmantelo do governo, gastou demais, o prejuízo das estatais, tudo é o povo que vai pagar. De um jeito ou de outro, todo mundo que está na ponta é quem vai pagar todos esses prejuízos aí, não é? Agora, mediante a tudo isso, você falou agora há pouco o caso do Daniel Silveira. Tem hora que eu tenho dó do Daniel Silveira, porque é o seguinte, imagine uma situação dessa, não gera um certo desespero, Cabo Gilberto, quando você percebe que bateu no teto, bateu numa laje, bateu num negócio assim que você não tem mais para onde correr, porque está na última corte e eles fazem o que querem, e não se sente um pouco impotente nesse sentido? Como é que passa na cabeça de um deputado que deveria fazer valer a lei? Gostaria de ver a lei valendo e não consegue. É isso mesmo que estamos sentindo hoje lá no Congresso Nacional. A gente fala, a gente cobra, inclusive a gente agora, eu disse aos parlamentares, os senhores estão votando projeto de lei para quê? Se quem manda e desmanda no país é a Suprema Corte. Os senhores viram aí que a Suprema Corte, uma canetada só do ministro Flávio Dino, ele suspendeu 4 emendas constitucionais com relação ao orçamento. Aí emendas parlamentares que era para mandar para cidades, como eu mandei para Catolé do Rocha, como eu mandei para Bom Sucesso, como eu mandei para a cidade de Paz, como eu mandei para a cidade de São Bento e outras cidades do estado da Paraíba. Algumas foram prejudicadas, exemplo da cidade de Patos, que não foi paga ainda porque o orçamento passou 6 meses sem ser cumprido. E quem paga caro com isso? Quando o investimento não chega na cidade como Catolé do Rocha. Quem vai pagar com isso é a população. É a população que vai sofrer, porque não vai chegar a saúde, não vai chegar a infraestrutura para ter a oportunidade de emprego, melhorar a vida das pessoas. Então essa insegurança jurídica que está ocasionando no nosso país é muito grave, muito grave. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está lutando. Quem acompanha o nosso mandato aí sabe. Eu peço ao senhor que não me siga, que não me segue ainda nas redes sociais, siga lá, @Cabo Gilberto Silva, porque a situação não é fácil, e quanto mais a população entender a situação que estamos, mais fácil iremos sair dessa ditadura que o Brasil se encontra. Agora, o fato do Donald Trump ter ganhado nos Estados Unidos, isso pode influenciar, dar uma arrefecida, gerar uma luz de esperança, ou é um negócio muito longe, deputado? Não é muito longe não, com certeza absoluta. O governo Donald Trump é um governo conservador, e ele já está agora há 2 meses no cargo de presidente da maior potência militar e da maior democracia do planeta, que é os Estados Unidos. Eu creio que vai melhorar a nossa situação, porque os Estados Unidos têm força sim para restabelecer a democracia em todo o planeta Terra. Não é à toa que ele está fazendo aí a sua geopolítica, vai acabar com a guerra na Ucrânia, se Deus permitir, nos próximos dias, acabar também a guerra lá de Israel, para tirar os terroristas de circulação que atacam pessoas inocentes. E eu espero que essa política de Donald Trump chegue o quanto antes para influenciar positivamente a nossa democracia fragilizada, doente que está a brasileira. Agora vamos aqui para Paraíba. Ei, Paraíba, que coisa boa. Menino, aqui tem muita eleição. 2026 já tem eleição de novo. Nós tivemos eleição ano passado, aí tem esse ano que não tem eleição, mas o próximo já tem de novo. Como é que estamos as expectativas aqui para mudança de governo aqui na Paraíba, já que João Azevedo, sem dúvida, não pode ser candidato mais, né? Que já foi candidato à reeleição. E o PL, como é que está o PL aqui na Paraíba? Já tem pedra se movimentando? Como é que estão as coisas, observações? Outra coisa, eu sou aqui no nosso programa, sou assim muito bem claro e bem direto no assunto. Eu fiquei bem chateado aqui com o presidente da Câmara, com o Hugo Mota, né? Que eu até me admiro como é que um cara tão jovem do interior da Paraíba chegou à presidência da Câmara, né? Me admiro bastante, ele chegou lá tão cedo assim, né, e tal. Mas veja bem, quando eu vi aqui para nós e o povo da rua, para quem quiser ouvir, tô falando no microfone, quem fala no microfone não pede segredo, né? Pois é. Então, quando eu vi o Hugo Mota indo bater palma do aniversário de Zé Disseu, eu fiquei desanimado.
Eu fiquei um pouco desanimado porque é o seguinte, se fosse o presidente Lula, que é uma autoridade, se fosse qualquer um ministro supremo, qualquer coisa, uma autoridade. Agora, Zé Disseu não é autoridade nenhuma, além de apenas um cacique político de um partido e um cara que já pegou até 30 anos de cadeia. Quando eu vi Hugo Mota, do alto da sua autoridade como presidente da Câmara, que é um cargo muito alto, eu considero não tão somente alto, mas altíssimo, ele ir lá bater palma para um cara comprovadamente bandido, ladrão, perigoso, que pegou 30 anos de cadeia e foi indultado, né? Tá aí na rua. Aí, bater palma para Zé Disseu. Meu amigo, eu fiquei desanimado. Sinceramente, eu fiquei desanimado. Depois, teve o jantar na casa do Moraes e o Hugo Mota saiu de lá com um discurso completamente diferente. Que negócio doido é aquele, moço? Dizendo que no Brasil não tinha perseguição política, não tem não sei o quê. Eu fiquei meio com a orelha em pé. O que está acontecendo, Cabo Gilberto? Que leitura se pode fazer de tudo isso que eu acabei de narrar aqui? Hugo Mota conseguiu ser presidente da Câmara dos Deputados, teve ampla maioria dos votos dos partidos de centro-direita, de direita e da esquerda, teve 444 votos. A gente cobra direto a Hugo Mota e estamos aguardando ele vir agora, a oposição já vai fazer uma reunião com ele para que ele possa pautar a anistia e a maioria que diga se sim ou não no plenário. A gente está cobrando dele, como presidente da casa, a prerrogativa em defesa dos parlamentares. A gente falou, quando ele fez esse discurso com relação à redemocratização do nosso país, a gente falou lá na tribuna que o Brasil tem sim presos políticos, que o Brasil tem sim ditadura, que o Brasil tem sim censura. Você vê a ministra no segundo turno das eleições, Carmen Lúcia, que fazia a composição do TSE, ela disse, olha, censura é proibida no país, mas vamos abrir essa sessão agora. Ou seja, ela... Agora, ministro pode abrir exceção, deputado? Ministro pode abrir exceção? Ninguém pode abrir exceção. A lei não pode ser excedida. É um negócio inconcebível, sabe? Exatamente. Então, a gente criticou de forma dura vários parlamentares lá no momento, e aqui no grupo da oposição teve essa sessão agora, a gente voltou para João Pessoa ontem, e a gente está aqui no grupo organizando, assim que ele voltar dessa viagem com o Lula, a gente vai fazer uma reunião com o presidente Hugo, para que ele possa pautar urgentemente a anistia e dar uma sensação de segurança a essas pessoas que estão pagando caro, sem sequer estar na Praça dos Três Poderes, pessoas que foram presas lá em Brasília, que não quebraram nada, estão pagando uma pena altíssima. Então essas pessoas precisam ser colocadas em liberdade urgentemente para que possamos respirar a democracia em nosso país. Então a gente vai fazer a nossa parte como liderança da oposição, eu sou vice-líder da oposição, para que possamos colocar em pauta. Então a gente vai fazer essa reunião com o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, que, como o senhor bem falou, é um cargo importantíssimo, é o terceiro cargo da hierarquia política do nosso país, ficando atrás só do presidente e do vice. Ele é o primeiro que assume, depois é o presidente do Senado e depois é o presidente do STF. É assim que funciona a nossa República Federativa do Brasil. Então a gente está aguardando ele voltar para os 20 deputados que compõem a liderança da oposição e vice-liderança fazer uma reunião com ele. Agora, e aqui da Paraíba, como é que estão as pedras se movimentando politicamente para 2026? Porque já é tempo, né? Talvez, pelo menos de sondar alguma coisa, de falar e tal. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Agora sim, quando a gente fala em eleição de 2026, aí a população já vem bater. Mas vocês estão falando de eleição agora, acabou a eleição agora. Aí a gente sempre diz, não, vamos deixar 2026 para 2026. Mas a gente sempre responde. A missão que a gente recebeu do comandante do partido, o presidente Bolsonaro, é para fortalecer o PL, para que ele se saia mais forte nas eleições do ano que vem do que foi em 22. Então, a nossa missão é essa. Agora, o ex-ministro que foi candidato a prefeito de João Pessoa, como é que está a liderança dele? Ele faz parte, parece que ele é o presidente do PL aqui na Paraíba, né? Ele é o presidente do PL, ele assumiu essa missão do presidente Bolsonaro, junto comigo, com o deputado Valdo, com o deputado Neto, com os vereadores, com várias lideranças do nosso partido. Inclusive, modificamos o diretório de Catolé do Rocha de São Bento, deixamos para todos os apoiadores do presidente fazerem parte, que nunca tinha tido isso na Paraíba, agora vai ter. Em todas as cidades que a gente for nomeando os novos diretórios, a primeira pauta para que eles possam ser conduzidos ao cargo é a defesa do presidente Bolsonaro, que é a maior liderança política que nós temos no nosso país, mesmo sendo tão atacado todos os dias.
Então a gente está fazendo essas modificações. Catolé do Rocha já foi feito, está aí os nossos companheiros aí da direita Catolé que assumiram o partido em Catolé do Rocha, para que possamos restabelecer essa força política em todas as cidades da Paraíba. A gente está lutando contra o tempo, porque não tem muito tempo, né, até as eleições do ano que vem, mas a gente vai fazer o melhor trabalho possível para sairmos vitoriosos e principalmente reduzir a diferença de Lula para Bolsonaro, que teve em 22. Lula ganhou com quase 1 milhão de votos em 2022 e até agora não disse para o que fez na Paraíba. Você vê, eu gosto de fiscalizar, comandante Paulo, e na Paraíba tem quase 900 obras paralisadas do governo federal, paralisadas, fora as obras que estão a passo de tartaruga. Então a gente está cobrando muito. Teve aí a promessa do PAC 3, eu falei lá na tribuna, quando foi feito, já faz alguns anos, acho que foi 2023, se eu não me engano, eu disse, o governo não cumpriu o PAC 1, o governo não cumpriu o PAC 3, o PAC 2, como é que ele vai cumprir o PAC 3? Isso é propaganda, isso é mentira, não vai acontecer. E está aí a população vendo agora, depois de 2 anos e 3 meses de governo, que ele não fez nada pela Paraíba, principalmente essa questão do PAC 3. Então por isso que a gente cobra muito. A Paraíba é um estado esquecido e a gente está cobrando reiteradas vezes para que a Paraíba possa ter as obras do governo federal, assim como teve da transposição do Rio São Francisco, que foi concluída no eixo norte, que inclusive o rio passa perto de Catolé, passa lá em São Bento, o rio agora ficou perene, que é o rio Piranhas. Isso. Agora 2 perguntas para a gente terminar, deputado. Primeira pergunta é se o senhor, qual é a sua perspectiva para 2026, se o PL vai continuar sendo o maior partido da Câmara e agora também provavelmente do Senado? Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Isso aí eu não tenho dúvida que a nossa bancada vai aumentar. Fizemos 99 deputados em 2022. Vamos fazer mais de 100. Então, esses 99, teve uns que começou a pisar em falso, né? E como é que está essa situação? Eu tinha 99, e agora? Exatamente. E para a população entender, todo partido que o presidente Bolsonaro fosse, teríamos problemas. Se fosse para o PP, teríamos problemas. Se fosse republicano, teríamos problemas. Porque já é o jogo político que existe no Brasil. A gente tentou criar um novo partido, que era o Aliança pelo Brasil. Eu fui o líder aqui na Paraíba, que conseguimos, através da ajuda de pessoas como o Ronaldo, de Catolé, e toda a direita Catolé, fizeram as assinaturas, conseguimos bater a meta na Paraíba, o primeiro estado do Nordeste. Porém, o ministro da época era Barroso. Ele não autorizou a criação do novo partido, mesmo a gente cumprindo todas as determinações legais. E daí o presidente teria que ir para o partido. E como a gente chegou no partido, o partido já tinha 30 deputados. E a maioria desses deputados foram reeleitos. São deputados de centro, deputados de centro-esquerda. Mas o partido já está bem melhor do que 22, que quando o presidente assumiu. Hoje tenho certeza absoluta que o partido já tem mais de 80 que votam 100% com a pauta conservadora. Agora, para terminar, o que o senhor está esperando dessa manifestação na Paulista agora no próximo dia 6, se eu não me engano? Outra coisa que eu quero também explicar à população. Sim, vamos. Por mim, eu queria fazer em todas as cidades do estado, mas a gente tem que mostrar força política. E não tem lugar melhor, que é o maior estado do país e onde tem os históricos movimentos, que é na Avenida Paulista. Dá mais visibilidade, né? A maior vitrine também, né? Exatamente, dá maior visibilidade. Eu queria fazer em todos os cantos. Então, o presidente pediu para a gente se concentrar na Avenida Paulista no dia 6. A gente vai colocar, eu não tenho dúvida, mais de 1 milhão de pessoas para fazer essa manifestação em defesa da democracia. É o que a gente pode fazer, lutando por as autoridades que estão descumprindo a legislação, saber que o povo não está gostando do que está acontecendo. Então essa movimentação é muito importante. Eu já estou fazendo chamamento, estaremos lá novamente com o presidente e todas as lideranças do partido e de outros partidos também, Paulo. Tem pessoas da União Brasil, tem pessoas do Republicano, tem pessoas do PSD, tem pessoas do MDB, tem pessoas do PT. Então são vários partidos que estão, não todos, né? Mas várias pessoas dos partidos que estão defendendo essas pautas, e isso é muito importante para todos nós. Porque você pode ver que antigamente eram 100 deputados, hoje já estão aproximadamente 150, quando junta todos os partidos que estão defendendo essas pautas. Então eu creio que essa movimentação vai ser muito grande, vai ser histórica. Deputado Cabo Gilberto, muito obrigado e felicidade para o senhor e até uma outra oportunidade. Agora, vindo em Catolé, procure-nos aqui pra gente ir lá na nossa produtora, gravar também e o senhor conhecer lá a nossa produtora, que é o nosso futuro podcast lá, viu, rapaz? Eu que lhe agradeço, comandante, pelo espaço. Para mandar ver para o Brasil.
É só o último detalhe, comandante, que vai atingir diretamente a população brasileira. Você vê agora a última decisão do governo. A questão do empréstimo, mais de 3%. O negócio maluco. Eu estava conversando com a pessoa, deputado, é um negócio tão doido. Quer dizer, se o FGTS é meu, por que não libera para eu pegar? Para eu pegar o STF. Não, tem que liberar para o banco. A cabeça do governo. Ele acha, o governo acha que o povo é idiota, só pode. Por isso que ele quer censurar as redes sociais, a gente não deixa. Você vai pegar um empréstimo com a garantia do seu FGTS. O dinheiro já é seu, né? Você faz o que você quiser, seu, você trabalhou para isso. Aí você vai pegar esse empréstimo, vai pagar mais de 3%, aí no final você vai pagar mais que o dobro do valor que você pegou, e a garantia, qual é a garantia que o governo vai ter? O seu FGTS. Pois é. Pelo amor de Deus. Você pegar um empréstimo do seu dinheiro com a garantia do seu próprio dinheiro, pagando um juro bem alto. É um negócio doido, viu? Diretamente, indiretamente, está parecido com o que Collor fez, que confiscou o dinheiro do povo. Não está sendo diretamente porque ele não está confiscando o dinheiro do povo ainda. Mas ele quer segurar o dinheiro da população para garantir do empréstimo, que é o dinheiro da população. Isso é um absurdo. Mas a gente está lá, a gente não vai permitir que isso ocorra. Vamos trabalhar duro para derrubar essa medida do desgoverno Lula. E eu quero agradecer, comandante, ao senhor, Paulo, pelas perguntas, agradecer o espaço. Agradecer a todos os amigos de Catolé do Rocha, as polícias aí de Catolé do Rocha, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a todos os amigos da direita conservadora, que é o pessoal que defende o nosso mandato. Fiz por Catolé, por São Bento, a cidade próxima, Bom Sucesso, e várias cidades do sertão que a gente está ajudando através das nossas emendas parlamentares para melhorar a vida da população. O que tiver na minha condição de deputado federal para melhorar a vida do povo paraibano, já que eu fui eleito sem ter nenhum prefeito apoiando, por isso que a gente tem essa independência de enviar recursos para as cidades, sem compromisso nenhum, o importante é a população estar bem, porque o voto vem naturalmente. A população sabe quem está defendendo ela lá no Congresso Nacional. Então, quero agradecer a todos e estou sempre à disposição. E vamos marcar para ir pessoalmente aí nesse dia, se Deus quiser, meu irmão. Falou, Cabo Gilberto, obrigado. Aí está o deputado federal, Cabo Gilberto, que acabou de conversar com a gente aqui no nosso programa, direto no assunto.